Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa. Desta feita vou ter comigo em estúdio Catarina Martins, é presidente da Fundação AIS em Portugal, e também Paulo Aido, que é jornalista desta fundação. Vamos estar à conversa com os dois porque vamos tentar perceber como é que vamos, nesta situação complicada que se vive atualmente dos cristãos perseguidos pelo mundo fora, e é também o principal trabalho da Fundação AIS. No fundo, diria que quase que é por isso que existem, é para proteger estas pessoas, para tentar ajudá-las e fazê-las, provavelmente, suavizar os momentos mais complicados que neste momento atravessam, e sabemos que no Iraque e na Síria, principalmente nos últimos dias, a situação tem agravado e tem ficado mais complicado, principalmente para os mais inocentes, ou seja, para as crianças. Muito obrigada aos dois por terem aceitado o nosso convite e estarem hoje aqui. E, de facto, esta situação dos cristãos perseguidos, poderíamos pensar que iria minimizar, mas parece que não. Tem aumentado de dia para dia. Sim, de facto, nós na AIS, e que temos acompanhado ao longo dos últimos anos, acompanhamos sempre esta questão dos cristãos perseguidos e, como dizia no início, portanto, só por isto nós existimos, de facto, para denunciar estas questões da perseguição no mundo, portanto, dar voz a estas pessoas que não têm voz, porque muitas vezes não nos chegam estas notícias, esta perseguição tão violenta que existe aos cristãos no mundo, e também depois para criarmos estas correntes de solidariedade, que é o nosso trabalho, não é, de facto, fazer chegar ajuda a toda esta comunidade que é perseguida no mundo. Voltando à sua questão, que nos pergunta sobre esta questão da Síria, de facto a Síria tem sido o palco nos últimos dias de uma nova onda de violência, portanto a guerra efetivamente nunca acabou na Síria, teve de facto um período mais calmo e agora estamos novamente a assistir a uma guerra dramática nos bairros de Damasco, portanto na capital tem sido mais intensos, e depois na zona mais a norte de Afrin, que tem sido, portanto, uma luta entre o governo turco, portanto, o exército turco e os curdos que habitam nesta região, portanto, e agora também com a entrada também já do próprio exército sírio, que se aliou aos curdos para combater os turcos. Portanto, é de facto uma situação muito complexa, e os cristãos, por serem uma minoria, alguns relatos nos têm chegado, dizem inclusivamente que estes últimos ataques têm sido muito concretamente nos bairros cristãos de Damasco. E, portanto, é uma situação dramática para a comunidade cristã, que neste momento ninguém sabe exatamente qual é a comunidade cristã que existe na Síria, dado todo este fluxo tão grande, de movimentação tão grande de populações inteiras que procuram um lugar mais seguro para viver. Mas sabemos que a comunidade cristã tem sido de facto atacada, e ainda há dias recebemos notícias de irmãs, de algumas irmãs que estão no terreno, que nos contactam e que diziam que de facto têm sido dias negros em que, devido aos intensos combates, não se tem visto a luz do dia, portanto tem sido dias muito, muito difíceis, em que todos são atingidos. E como a Cláudia dizia, de facto, nestes últimos dias temos visto imagens na televisão de crianças, principalmente, a serem atingidas por estes últimos ataques tão violentos na Síria. Paulo, como esse olhar jornalístico sobre esta questão, parece que as imagens que nos vão chegando, os relatos que nos vão chegando, dá-nos a sensação que a esta altura vale tudo, e estamos aqui a referir à situação da Síria. Eu diria que a guerra da Síria, que já vai, só veio no 8º ano, tem valido sempre tudo. Portanto, tem sido uma guerra, digamos, quase que sem ética, porque, por muito estranho que possa parecer, também há alguma ética na guerra, não vale tudo na guerra. Daí que, por exemplo, as pessoas possam ser levadas a tribunal por crimes cometidos na própria guerra, apesar de estarmos em guerra enquanto tal. Por exemplo, as populações civis devem ser protegidas, os hospitais não devem ser bombardeados, as escolas não devem ser um alvo militar. Portanto, tudo isso são crimes de guerra, e tudo isso, portanto, todos esses crimes têm ocorrido ao longo destes anos todos na Síria. Hoje, o que a Catarina estava aqui a referir, dos ataques que têm estado a suceder nos últimos dias, nas últimas horas, em bairros, muitos deles são bairros cristãos, onde vive predominantemente uma população cristã em Damasco. Estamos a falar da capital da Síria. Estamos a falar numa zona remota do país. Estamos a falar na capital da Síria. Portanto, está neste momento sob o alvo de intensos bombardeamentos. Portanto, todos estes ataques também permitem-nos concluir que não só a guerra está muito ativa, de que não há, de facto, qualquer respeito pelos direitos humanos, porque vê-se isso nas imagens que passam nas televisões, de facto, de hospitais estão a ser bombardeados, escolas,
as populações civis estão, digamos, num desespero total. Estamos a falar de bairros que estão mais ou menos sitiados, onde não tem sido permitida a entrada de ajuda humanitária, pelo menos com a necessidade que digamos que a situação exige. E, por outro lado, existe também, como a Catarina referiu, no norte do país, também uma outra frente militar, que indicia, que basicamente significa que é uma zona predominante, é um enclave predominante curdo. Os turcos, a Turquia, tem um grave problema com os curdos, porque consideram que eles são terroristas, porque, como existe a população curda, os curdos são a maior nação, o maior país do mundo, digamos, ou melhor, é um país que não tem, é uma nação que não tem país no sentido da fronteira delimitada. Portanto, há bolsas de curdos no Iraque, na Síria, na Turquia, e todos eles reclamam para si próprios porque são uma nação, ou seja, têm uma língua, têm uma história própria, portanto, têm uma identidade própria e exigem para si próprios uma nação. Gostariam de ter uma nação. A Turquia, porque não quer ceder parte do seu território aos curdos, olha para os curdos, porque eles também acham que podem lutar com qualquer meio, até de uma forma armada, digamos, pela sua própria independência, olham para eles como terroristas. Como há, nesta zona que fica na fronteira com a Turquia, para explicar assim muito rapidamente, um enclave que é predominantemente curdo, a Turquia sente-se ameaçada por eles e neste rescaldo, de certa forma, da guerra, vamos atacá-los, vamos invadi-los, vamos pôr esta ameaça tão longe quanto possível. Então entraram para lá e estão na zona da Afrin, como dizia agora a Catarina. Como eles estão a se sentir ameaçados, os curdos pediram ajuda ao exército da Síria. Porque estamos a falar de território sírio. Para todos os efeitos, há uma invasão de um país estrangeiro no país que é Síria. E a Síria está lá. Portanto, pode-se ver assim, muito rapidamente, que isto é um cenário muito complicado, que já envolve vários países na região, vários interesses na região. Ou seja, a guerra está longe, aparentemente, de estar terminada, bem pelo contrário, poderemos estar a uma nova fase, digamos, do reacender de um conflito, que poderá ser regional, porque depois, pelo meio disto, aparecem os Estados Unidos de um lado, a Rússia do outro. Portanto, é extremamente complexo, apesar da NATO fazer parte apesar da Turquia fazer parte da NATO, tem interesses que não coincidem, por exemplo, com os interesses americanos. Tudo isto é muito complicado. Resumindo, quem é que sofre? Sofrem as populações civis, sofrem as crianças, sofrem as mulheres, sofrem os homens, sofrem os idosos, sofrem os mais frágeis e sofrem também, claramente neste cenário, os cristãos. Porquê? Porque são a minoria e que não têm lá no terreno, na Síria, nenhum exército, nenhuma milícia, ninguém a defendê-los. Eles estão ali, são um dos alvos, digamos, mais indefesos de todo este contexto militar. E eles podem contar apenas com a solidariedade internacional que lhes poderá vir da Igreja, muito particularmente sublinho isso, da Fundação AIS. A Fundação AIS é, muitas vezes, aqui a Anjos TV tem esta expressão, que é a janela de esperança. A Fundação AIS é, muitas vezes, com toda a propriedade, a janela de esperança das populações cristãs na Síria, no meio deste conflito que estamos a viver. Até porque aquilo que se tem sentido é que, aproveitando este momento de conflito, quase que poderíamos aqui falar não de limpeza étnica, mas de limpeza religiosa, porque tem-se aproveitado, de facto, para massacrar muito a população cristã e os cristãos. Bom, foi declarado pelas Nações Unidas, pelo Departamento de Estado norte-americano, pelo Parlamento Europeu, pelo nosso próprio Parlamento aqui em Portugal. Foi declarado um genocídio, que está em curso um genocídio, de facto, no Médio Oriente e em algumas regiões de África. Portanto, quando nós falamos de genocídio, é uma palavra muito forte, mas é de facto isso que tem acontecido, não é? Portanto, tem de facto sido feita uma limpeza não só étnica, mas também cultural, portanto, e de toda de populações que vivem e que têm a sua cultura, as suas raízes nesta zona do mundo há séculos e séculos, e que de um momento para o outro, se podemos falar de um momento para o outro, que são já vários anos em que esta limpeza tem sido feita, mas de facto de uma forma mais forte e mais visível aos nossos olhos tem sido desde 2014, quando entrou em ação nesta zona o autoproclamado Estado Islâmico. Portanto, nós temos de facto assistido destes últimos 3 anos que há de facto uma limpeza étnica e todos estes sinais de história que existiam nestas zonas, que fazem ligação à comunidade cristã ou outras minorias,
têm sido pura e simplesmente destruídos e apagados para mostrar ao mundo que esta zona é uma zona maioritariamente muçulmana e, portanto, e que todas as outras religiões não têm lugar, todas as outras pessoas que não pertencem a esta religião não têm lugar nestas zonas. E, portanto, por muito difícil que seja, às vezes, nós aceitarmos como é que podemos estar a assistir hoje, no século XXI, a um genocídio, é isso que se trata, que estamos de facto a assistir. E é o que está a acontecer. Em termos da Síria, no momento em que as coisas não estão minimamente estabilizadas, será difícil uma intervenção, mas se chegarmos ao ponto em que elas vão estabilizar, em momento que se pode dizer de paz, o que é que poderá a Fundação AIS fazer em prol destes cristãos e destas pessoas? Porque a Fundação AIS não trabalha só para os cristãos, não é? Quando é pedido ajuda, não olha ao credo. Não, de forma alguma. De facto, trabalhamos para todos e é esse o nosso ADN como cristão, não é? Portanto, estamos abertos a todos e ajudamos todos os que precisam de ajuda. E, de facto, se chegar esse momento, a AIS tem por obrigação, como estamos a fazer noutras zonas, como no Iraque, ajudar a reconstrução, temos por obrigação, de facto, ajudar esta comunidade cristã. É para isso que nós existimos, para ajudar estes cristãos que são perseguidos, que são ameaçados ou que estão refugiados por causa da sua fé. Portanto, é esta a nossa missão. E, portanto, se nos chegar esse pedido da Igreja síria ou de outra região, nós temos que, de facto, fazer tudo por tudo para podermos ajudar. E nós temos estado presente na Síria e no Iraque. Somos, como o Paulo disse, que somos de facto esta janela de esperança, porque de facto a AIS tem sido a instituição que está mais presente no terreno e que tem de facto dado esta maior ajuda. Neste momento damos a ajuda que na Síria é possível. E qual é que é essa ajuda? É ajudar estas congregações, estes padres, estas irmãs que continuam no terreno todos os dias e que têm, algumas delas, centenas e centenas de famílias a seu cargo, e nós ajudamos através da aquisição de alimentação, através da aquisição de medicamentos, de roupa para estas pessoas, de combustível para se aquecerem, portanto, os medicamentos. Portanto, todos estes bens essenciais, que é o que nós agora podemos fazer, nós temos estado a fazer chegar e vamos continuar a fazer chegar, porque, graças a Deus, também temos por trás de nós este grande conjunto de benfeitores e amigos da instituição que são sensíveis a esta situação e que nos têm ajudado de uma forma muito, muito generosa e, portanto, que nos permitem continuar a fazer isso, porque nós, sem este grupo de apoio atrás, não poderíamos nunca fazer nada. A Fundação AIS teve a oportunidade muito recentemente também de apresentar as conclusões do relatório Perseguidos e Esquecidos. É um relatório que nos fala aqui dos cristãos oprimidos por serem cristãos precisamente, e num balancear entre 2015 e 2017. Isto que estamos agora e que acabámos de referenciar, Paulo, sem dúvida nenhuma, que comprova tudo aquilo que vem no relatório. A primeira conclusão desse relatório, que aliás é extremamente preocupante, porque vem na linha do relatório anterior, do ano de 2014-16, exatamente, é que a perseguição aos cristãos no mundo tem vindo a acentuar-se. Se houvesse um gráfico, dir-se que é uma linha que vai sempre a crescer. Ou seja, se há comunidade religiosa, já se sabia que a comunidade religiosa mais perseguida no mundo são os cristãos, já se sabia. Aquilo que se está a constatar agora é que não só é a comunidade mais perseguida, como essa perseguição está a crescer. Há cada vez uma maior intolerância em relação aos cristãos, o que nos levanta vários problemas, levanta várias questões mesmo, que começa por ser tentar perceber o que é que se está a passar, e uma explicação poderá ser de que há uma radicalização cada vez maior em algumas religiões que os leva a olhar para o outro ser humano, o outro então que pertence a uma minoria religiosa nos seus países, nas suas regiões, digamos, com um olhar de uma espécie de um ódio, de uma violência que é, de alguma forma, inexplicável. Estamos a falar de pessoas, mas, no entanto, porque há atos de violência que são cometidos contra comunidades cristãs que só podem ser explicados quase como uma espécie de um desvario, porque é uma violência avassaladora. Temos exemplos, por exemplo, na Nigéria, de ataques do grupo Boko Haram, ou agora mais recentemente dos pastores Fulani, que são pastores nómadas, que são muçulmanos, que por onde passam arrasam quase tudo. E estamos a falar por vezes, de destruição de aldeias inteiras. Os números têm uma dimensão tal que por vezes nós temos que os ler e reler para perceber se não há ali um exagero. Não há exagero nenhum. O único exagero aqui é da violência, que é de facto excessiva. Portanto,
há populações... Quando falamos de ataques, por exemplo, na Nigéria, estou-me a referir à Nigéria, estamos a falar sempre, normalmente, de milhares de pessoas que perdem tudo o que têm. Muitas vezes, isto são notícias que não chegam com esta amplitude, que é a amplitude da verdade, ao nosso conhecimento. Porque, enfim, porque há outras prioridades no mundo, não é? Enfim, não deveria ser, penso eu, assim, mas há outras prioridades no alinhamento dos telejornais que fazem com que a questão da perseguição aos cristãos não apareça ou apareça de vez em quando nós, por exemplo, publicamos um relatório, lá aparecem umas notas ou umas referências, mas depois no dia-a-dia isso não acontece. Mas é no dia-a-dia, de todos os dias, hoje, por exemplo, que esses ataques estão a persistir. Portanto, há essa constatação. O aumento da perseguição, há um aumento da perseguição aos cristãos no mundo. É a primeira constatação, é a mais forte, que nos levanta depois essa outra consequência. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós, no sentido da Fundação AIS, o nosso trabalho, a nossa missão, digamos, cresce da mesma forma que a violência contra os cristãos cresce, o nosso trabalho e a nossa responsabilidade tem que crescer. Porque há cada vez mais pessoas atingidas, há cada vez mais famílias destroçadas, há cada vez mais pessoas que perdem tudo, apenas por serem cristãos. Eu costumo dizer isto porque é importante que se perceba isso, é que nós não estamos a falar de pessoas que cometeram qualquer crime ou que fizeram qualquer falcatrua económica, ou nada. São pessoas que vivem a sua vida normalmente, como nós vivemos a nossa vida, o nosso cotidiano, e que, de repente, ou não tão de repente, surgem grupos grupos radicais, porque nem todas as religiões, obviamente, têm... São minorias, felizmente, os radicais que existem em cada uma das religiões, mas são minorias que têm cada vez mais poder, que estão a crescer cada vez mais e que estão a provocar uma violência cada vez maior. E depois atingem essas populações, que de repente ficam sem nada. Como nós vimos, falámos aqui, a Catarina referiu, por exemplo, a questão do genocídio no Iraque e na Síria. O genocídio é, de facto, uma palavra muito forte. O genocídio significa a erradicação. É ir ao dicionário. Genocídio é erradicação. É pegar-se uma borracha. Imaginemos um país, pega-se uma borracha e apaga-se. O que existia deixou de existir. Aquilo que aconteceu no Iraque foi a procurar um genocídio da comunidade cristã, e não só, os yazidis também, outra minoria religiosa que existe no norte do Iraque, fazer-os varrer do mapa, correr com eles. Portanto, imaginemos, e isto aconteceu. E corremos o risco de acontecer. Isto aconteceu agora, em pleno século XXI. E a comunidade internacional demorou vários anos, vários meses, longos meses, a acordar para essa realidade. Os primeiros cristãos, que foram milhares de cristãos, os que viviam na planície de Nínive, por onde agora nós queremos que eles possam regressar às suas casas, quando fugiram desamparados, foi um alvoroço, imagine-se, porque estavam nas suas aldeias e sabia-se que os jihadistas do Estado Islâmico estavam a chegar. Aquilo correu como uma espécie de um tumulto. Eles estão a chegar, as pessoas fugiram com a roupa que traziam, porque não podiam esperar, porque se esperassem eram mortos. Imagine-se o pânico destas populações. Fugiram para o norte, para uma região, por acaso, curda, e nas primeiras noites dormiram no chão. Eram milhares de pessoas nas igrejas. Não havia capacidade para os acolher. O mundo demorou semanas, meses longuíssimos para despertar para esta realidade. Uma das primeiras instituições a trabalhar foi a Fundação AIS. Ainda hoje há populações que dependem totalmente da ajuda da Fundação AIS. Aliás, neste momento, Paulo, só porque temos que avançar, porque estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo, neste momento a AIS está a preparar uma grande intervenção na planície de Nínive para tentar que estes cristãos regressem agora de tempos paz, regressem, não é? Acontecer. E, portanto, há uma campanha também a decorrer. Sim. Todas as informações na página da Fundação AIS, vão lá e saibam como é que podem, então, ajudar. Queria apenas aqui, para terminarmos, Catarina, falar de uma ação que a AIS vai realizar 24 de fevereiro, sábado, e que tem que ver também com oração e orarmos por estes cristãos. Sim, de facto vai ser uma ação a nível internacional, portanto vamos iluminar alguns monumentos de vermelho. Aqui em Portugal será o Santuário do Cristo Rei, em Almada, mas depois teremos à mesma hora também em Roma o Coliseu, que também estará iluminado de vermelho. Este iluminar de vermelho é muito significativo, portanto o vermelho é a cor do sangue, o sangue dos mártires, portanto nós queremos lembrar neste dia, ao iluminarmos aqui em Portugal o Seminário Cristo Rei, em
Roma, o Coliseu de Roma, em Mossul também, e também uma catedral em Alepo, portanto Síria e Iraque. Ao mesmo tempo vamos ter estes 4 países ligados com esta iluminação de monumentos, que queremos lembrar ao mundo, portanto combater esta indiferença que nós já falámos aqui os dois, de que de facto o mundo está parado, o mundo não está a reagir como deveria reagir perante uma situação desta. E, portanto, queremos, ao acender de vermelho, ao iluminar de vermelho estes monumentos, nós queremos que todos aqueles que estão a passar, portanto, imaginemos estas pessoas aqui em Lisboa que vão a passar a ponte sobre o Tejo, ao olhar para o Cristo Rei, se questionem por que razão é que hoje o Cristo Rei está iluminado de vermelho. E, portanto, procurar informação sobre isso, porque nós, de facto, queremos lembrar todos estes cristãos que são perseguidos hoje em dia. E esta é uma ação simbólica, evidentemente, mas é de facto uma ação que queremos que salte aos olhos de quem está a passar junto a estes monumentos. E que esperemos que todos quem nos está a ver, se quiser juntar a nós, na nossa página de internet também tem informações, também tem um guião de oração para estarmos unidos em oração por todos estes cristãos que estão a ser perseguidos hoje em dia. E de facto seria extraordinário que cada um de nós conseguisse levar esta mensagem ao meu amigo, ao meu vizinho, na sua comunidade, na sua paróquia, no seu concelho, no seu distrito, portanto, levarmos que, de facto, há esta perseguição aos cristãos e temos de fazer alguma coisa. E, portanto, o que nós queremos, de facto, que a partir deste dia 24, o mundo olhe para este problema de uma forma diferente e de um olhar que quer resolver, não quer deixar como está até hoje, que tem sido muito esta passividade da comunidade internacional de não resolver as coisas, de não agir e de não combater esta indiferença que está a acontecer hoje em dia. Cláudia, só para terminar uma linha. O relatório que referiu há bocado, sobre a perseguição aos cristãos, o título dele é Perseguidos e Esquecidos, é a pergunta. Eles são perseguidos. Agora, depende de nós se eles vão ser ou não esquecidos. Por isso é que esta jornada de oração, que pode ser replicada e deve ser replicada em todas as comunidades, tem a ver com isso. Sobre qual é que é a nossa atitude perante a perseguição aos cristãos. Vamos esquecê-los ou não? Muito bem, é esta a questão que fica não só por agora, mas para sempre. Perseguidos e esquecidos, cabe-nos a nós fazer com que isso não aconteça diariamente. E ao final, para este Matinais, fique bem, até amanhã.